Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre alguns outros conceitos que a gente usa no estudo da genética. Agora, para falar de genes alelos e de loco gênico, a gente precisa lembrar o que são os cromossomos homólogos, porque genes alelos, eles encontram-se em cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos, eles sempre estão aos pares. Você recebeu um do papai e um da mamãe. Então, eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Nessa minha figura está sendo representado cromossomos homólogos do par número 1. Lembrando que a gente tem par 1, par 2, par 3 até o par 23. E o par 23 encontra-se os cromossomos sexuais, que determinam o sexo do indivíduo. Nesse meu cromossomo homólogo, eu encontro 5 genes diferentes, que eu representei em vermelho o gene A, em cinza o gene B, em verde o gene C, em laranja o gene D e em azul o gene E, tá? Então, nesse meu par de cromossomos homólogos, eu estou representando 5 genes diferentes, lembrando que cada gene controla uma característica. Por exemplo, faz de conta que o gene A é a cor do olho, o gene B é a cor do cabelo, o gene C, se o seu cabelo é liso, se ele é crespo, se ele é ondulado, o gene D é a cor da sua pele e o gene E o formato da sua mão. Então, cada gene, ele vai determinar uma característica diferente. Aí eu mostrei aqui para vocês, ó, que o gene A, ele está nesta região aqui, é o endereço do gene A. Então, o que é o locus gênico? O locus gênico é como se fosse o endereço daquele gene. E esse gene a gente chama de gene alelo. O gene alelo, ele está em cromossomos homólogos. Então, esse gene A, que está neste cromossomo do lado esquerdo, é alelo a esse mesmo gene A no cromossomo do lado direito. E eles ocupam este locus gênico, quer dizer este endereço. Então, se eu falar em gene A, a posição dele é essa, tá? Tanto no par 1, quanto no par 2, no par 3, no par 4, o gene A tem esse único local de posição. O gene B tem esse outro locus gênico, esse outro endereço aqui. O gene C é essa outra posição, o gene D é essa. Então, qualquer cromossomo que você for olhar em qualquer célula do seu corpo, nas células somáticas que formam os tecidos e os órgãos, o gene A tem que estar nessa posição, o gene C nessa mesma posição, tá? Então, é um local fixo, ele não muda. Então, o locus gênico é a posição que cada gene ocupa em um cromossomo, e essa posição ela é fixa, ela não se altera. Então, todos os seus 46 cromossomos, o gene A está nessa posição. E gene alelo se localiza no mesmo locus, no mesmo endereço. Então, esse daqui é alelo a esse daqui. Os seus genes alelos, eles recebem duas denominações diferentes. Então, ele pode ser um gene alelo dominante ou um gene alelo recessivo. Quando você tem um gene alelo dominante, o seu resultado final é ele que está comandando. Então, quando aparece um gene alelo dominante, é ele que manda no resultado final. E o gene alelo recessivo, ele só vai expressar a sua característica quando não tiver um gene dominante junto com ele. Como assim, professora? Então, o gene alelo, são dois. Então, tem um no cromossomo que veio do papai e o outro no cromossomo que veio da mamãe. Então, ele pode ser dominante, e a gente representa o dominante com uma letra maiúscula, ou esse gene pode ser recessivo, e a gente representa com uma letra minúscula. Só que quando você tem a representação de um gene, você tem que colocar duas letras juntas. Por quê? Porque uma letra representa um gene que veio do pai e a outra letra o gene que veio da mãe. A combinação destes genes é que vai te dar a característica. Então, se você combinar uma letra maiúscula com outra letra maiúscula, o resultado final
é a característica do gene dominante. Se você combina uma letra maiúscula com uma letra minúscula, o resultado final ainda é o do gene dominante. E quando você combinar duas letras minúsculas, o seu resultado é o que o gene recessivo vai expressar. Vocês vão entender melhor no próximo slide. Nessa minha figura, eu estou representando para vocês 3 possibilidades de combinações do gene A, tá? Essa figura está um pouquinho diferente dos cromossomos da figura passada, porque o cromossomo da figura passada ele estava 2 formatos de X. Para simplificar a figura, cada cromossomo está sendo representado por um palitinho aqui, tá? Então, eu tenho 2 cromossomos homólogos, um veio do papai e um veio da mamãe. Esse gene A está ocupando esse locus gênico, tá? Esse endereço, esta posição. E aqui eu tenho um gene A dominante, porque ele está com uma letra maiúscula, e um outro gene alelo A dominante. Então, para a característica do gene A, eu vou dizer que esta pessoa é azão. Ela apresenta 2 genes alelos dominantes. Vou ver aqui o outro, ó. Nestes cromossomos homólogos, esse cromossomo veio, por exemplo, do papai e esse cromossomo veio da mamãe. O papai mandou um gene alelo recessivo e a mamãe também mandou um gene alelo recessivo. Então, para esta característica A, você vai representar como azinho. Então, existem 2 genes alelos recessivos. E aqui no meio, ó, o papai mandou o gene alelo dominante e a mamãe mandou o gene alelo recessivo. Então, você tem uma combinação de azão com azinho. Lembrando que, quando aparece pelo menos um gene dominante, é ele que manda no resultado final, tá? Então, por exemplo, se eu falar para vocês que o gene dominante azão, ele representa a cor de olhos castanhos, então essa pessoa vai ter olhos castanhos e esta pessoa vai ter olhos castanhos. Se eu falar para você que o gene azinho representa uma pessoa de olhos azuis, quem é que vai ter olhos azuis? Somente esse daqui. Ah, mas e nesse caso do meio aparece o azinho? Mas lembre que quando aparece um azão, quem manda é o azão, quem manda é o dominante. Para que a característica do recessivo ela seja determinada, somente quando aparecer os 2 pequenininhos. Somente quando você tiver os 2 genes recessivos, tá? Então, para esse meu exemplo, aqui seria olho castanho e essa pessoa olho azul. Agora falando daquela combinação que eu mostrei para vocês no slide anterior, que tinha o azão, o azão-azinho e o azinho-azinho, essa combinação, ela ganha também um nome, tá? Quando você combina os genes iguais, por exemplo, azão com azão ou ezinho com ezinho, você chama de homozigoto. A palavra homo significa igual, tá? Então, quando o indivíduo apresenta genes alelos iguais, ele se chama homozigoto. Mas no caso aqui, ó, é um homozigoto dominante, porque os 2 iguais são genes dominantes. Aqui embaixo com o gene E, é um indivíduo homozigoto recessivo, porque os 2 genes alelos iguais são recessivos. E no caso de aparecer 2 letras diferentes, o Bzão e o Bzinho, o azão e o azinho, o ezão e o ezinho, aí a gente chama de heterozigoto, porque hétero significa diferente. Então, aqui nós temos um homozigoto dominante. Por que homozigoto? Porque tem 2 letras iguais, do mesmo tamanho, as 2 são maiúsculas. Por que é dominante? Porque elas são maiúsculas. Aqui embaixo eu também tenho um homozigoto. Por quê? Porque as letras são iguais. Recessivo por quê? Porque essas letras são no minúsculo, são recessivas, características recessivas. E esse meu aqui do meio é um heterozigoto porque eu tenho 2 letras diferentes. Agora, o resultado final
né? A característica que esse gene A vai dar para esse indivíduo, ou o gene B, ou o gene E, depende do que? Dessa combinação. Então, qual será a característica desse homozigoto dominante? A característica que você disser que o gene A tem a função. Agora, no caso do gene do homozigoto recessivo, qual vai ser o resultado final? O resultado final vai ser o resultado da expressão desse gene recessivo. E no caso desse meu heterozigoto, o gene recessivo não manda nada. O resultado final depende da característica que eu disser que o Bzão vai representar. Vamos analisar agora dois exemplos aqui com os assuntos que eu falei para vocês até agora. Então vamos lá, eu vou dizer para vocês que o gene Azão, ele vai determinar a característica cor de pele normal, ou seja, uma pele que tem pigmentos. Então é uma característica genética. Agora, se a pele é branca, se é morena clara, moreno escuro ou negro, depende da característica genética. Mas o gene Azão está dizendo que a pessoa vai ter uma pele com coloração. E o gene Azinho vai dar a característica da pessoa albina, aquela pessoa que ela não tem uma produção de pigmentos nas células da pele. Então, existem três combinações diferentes para o gene A. Existe o Azão com Azão, existe o Azão com Azinho e existe o Azinho com Azinho. Quando as duas letras são iguais, a gente chama de homozigoto. Quando a letra é diferente, a gente chama de heterozigoto. Quando a letra é maiúscula, a gente chama de gene dominante. Quando a letra é minúscula, gene recessivo. Então, Azão é um homozigoto dominante. Azinho, homozigoto recessivo. E o Azinho é o heterozigoto. Quando o Azão aparece, a característica que ele representa é a dominante. Então, apareceu o Azão, qual é a característica do Azão? Cor de pele normal. Então, o Azão tem cor de pele normal. O Azinho, cor de pele normal. Por quê? Apareceu um Azão, o Azão domina o Azinho. No caso do Azinho, que representa uma característica para o albino, ele só aparece essa característica se não estiver na presença do gene dominante. Então, quando aparece Azinho, aquela pessoa vai ser albina, ela não vai ter pigmento na pele. Agora, no meu exemplo 2, eu vou falar de um outro gene que está num outro locus, numa outra posição no cromossomo, que é o gene B. Nós temos o gene Bzão, que seria o gene dominante, e o gene Bzinho, que é o gene recessivo. Aí eu vou dizer para você que o gene Bzão, ele vai determinar a cor verde numa semente de uma planta. E o gene Bzinho, a cor amarela em uma semente de uma planta. Nós temos também três combinações possíveis: Bzão com Bzão, Bzão com Bzinho e o Bzinho com o Bzinho. Nesse caso é homozigoto dominante, homozigoto recessivo e o Bzinho heterozigoto. Quando aparece o dominante, quem vai mandar no resultado final é a característica do dominante. Então, qual é a característica dominante? Cor verde. Então, o Bzão vai ser verde, o Bzinho vai ser verde e o Bzinho vai ser amarelo, porque a expressão do amarelo só aparece quando não estiver presente um gene dominante. Quando a gente fala em genética, a gente usa mais duas palavrinhas aqui, que é o genótipo e o fenótipo. Então, o indivíduo ele apresenta um genótipo e apresenta um fenótipo. São coisas diferentes, mas elas estão relacionadas. O que é o genótipo? Genótipo vem de gene. Então, o genótipo é toda a constituição genética que aquele ser vivo apresenta, todos os genes que ele herdou do pai e o da mãe. E o genótipo a gente representa com as letras que eu falei para vocês. Lembrando que a gente representa um parzinho de letras, porque cada letra é um gene alelo
E quando você fala em cromossomos homólogos, nós temos 2 genes alelos. Então, nesse meu exemplo, o genótipo pode ser azão, 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 azinho ou azinho, azinho para o gene alelo A. No caso aqui, o que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão da característica que está no genótipo. Algumas características, elas podem sofrer alterações com influências do ambiente, não todas, algumas. Então, o fenótipo ele pode sofrer alteração em alguns casos, mas o genótipo, pessoal, você nasce com um genótipo e você morre com o mesmo genótipo. Nós estamos falando aqui de genes. E os genes, eles estão presentes no núcleo de todas as suas células. São todas iguais. Então, não tem como você mudar um genótipo. Se, por exemplo, você tem uma mutação em um gene, você nasceu com essa mutação e você vai morrer com essa mutação. Não tem como você consertar uma doença genética, porque você não consegue alterar o genótipo de todas as suas células. Então, algumas características, elas podem sofrer alteração conforme as influências do ambiente sobre o meu genótipo, como é o caso aqui que está dizendo na figura, nessa figura de cima. Então, o genótipo associado com características do meio ambiente, quando eu falo em características do meio ambiente, seria mais a forma de vida daquela pessoa. Então, o genótipo associado com a forma de vida da pessoa vai dar o seu resultado final de fenótipo. Em alguns casos, quando você consegue sofrer influência do ambiente. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, cor dos olhos. Cor dos olhos é uma característica que você acha que o ambiente influencia? Não. Então, você tem um genótipo para dizer qual é a cor dos seus olhos e você vai ter a mesma cor dos olhos para sempre. Para você modificar a cor dos olhos somente usando lente de contato, porque você não consegue mudar todos os genes para a cor dos olhos em todas as suas células. Tipo sanguíneo também você não consegue alterar. Então, você nasce lá com o seu genótipo para o tipo sanguíneo A, B, AB ou O, e você vai ter esse mesmo tipo sanguíneo a sua vida inteira, ela não se altera. O formato da mão também não, né? No caso aqui pode até ser alterado se você sofrer um acidente, perder um dedo ou quebrar um dedo e esse dedo ficar torto, mas na teoria o formato da sua mão vai ser sempre o mesmo, o formato da sua unha, do seu dedo. Agora essa característica que eu coloquei aqui, cor da pele, essa sim é um fenótipo que ele pode ser alterado por influência do ambiente. Como assim, professora? Se eu pego, por exemplo, 2 bebezinhos gêmeos, e aí esses 2 bebezinhos gêmeos vão ser adotados por famílias diferentes, e eles são gêmeos idênticos. Então, eles apresentam o mesmo genótipo. Aí eu pego um bebezinho que vai ser adotado, por exemplo, por uma família que mora no Nordeste. E um outro bebezinho, o irmão gêmeo dele, vai ser adotado por uma família que mora no Rio Grande do Sul. Qual que é a diferença aqui no extremo que eu estou querendo dizer para vocês? A quantidade de sol. Então, no Nordeste é mais ensolarado, é mais quente. Então, aquele bebezinho que foi morar no Nordeste, ele vai passar lá a maior parte da sua vida recebendo uma grande quantidade de raios solares. E o bebezinho que foi para o Rio Grande do Sul recebe uma menor quantidade de raios solares. Depois de muitos anos, se eu juntar os dois, existe diferença? Ah, mas eles são gêmeos idênticos, o genótipo não alterou. Não alterou mesmo. O que foi alterado? O fenótipo. Aquele bebê que cresceu, que morou no Nordeste e recebeu maior quantidade de raios solares, tem a cor da pele mais morena. E aquele bebê que estava morando no Rio Grande do Sul tem a cor da pele mais clara. Eles continuam sendo gêmeos idênticos, apresentam o mesmo genótipo, a mesma informação para a cor da pele. Porém, essa cor da pele, que é o fenótipo, ela foi alterada por conta da quantidade de raios solares que cada um deles recebeu.
Agora, num outro exemplo, se um bebê, ele nasce lá, ele vai para uma família que tem uma condição financeira boa e ele é bem alimentado, ele vai crescer, ele vai ter um peso bom. Agora, um bebê, irmão gêmeo desse, que vai para uma família que não tem muitas condições financeiras, ele não é bem alimentado, ele não vai crescer o tanto que ele deveria, ele pode ser um pouquinho mais magro, e aí eu junto esses dois bebês gêmeos idênticos, existe diferença no fenótipo. Por quê? Porque foi a influência do ambiente que alterou no seu resultado final. Olha essa figura aqui. Então, uma pessoa, ela tem um genótipo para ser magrinha. 20 anos depois, ela está gordinha. Ah, então quer dizer que mudou o genótipo dela? Não, o genótipo continua o mesmo. O que mudou? Por exemplo, o hábito de vida. Então, essa pessoa, ela pode, nesse momento aqui, ter um hábito de vida de alimentação saudável, prática de exercícios físicos, e aí 20 anos depois ela se tornou sedentária. Ela começou a comer coisas que não são tão saudáveis, a beber, ingerir bebidas alcoólicas, não praticar atividade física. O que aconteceu com o corpo? Teve uma modificação. Então, o que mudou 20 anos depois nessa figura? O genótipo não, o fenótipo que é que alterou, tá? O resultado final da característica foi alterado. Agora eu vou comentar um pouquinho aqui sobre testes de DNA. Então, a gente escuta muito falar sobre testes de DNA, exame de DNA, e a gente não sabe muito bem o que acontece num teste de DNA. A gente até sabe para que ele serve, né? Se é um teste de DNA, eu quero saber informações do DNA. Então, para você fazer um teste, um exame de DNA, você vai analisar o quê? Você não, né? A pessoa do laboratório. O DNA que está presente em qualquer célula do seu corpo. Então, quando a gente vê lá em filme aquelas pessoas tirando o cabelo que está na escova e analisando para fazer um teste de DNA, serve? Até serve se aquele fio de cabelo tiver as células das raízes ainda vivas, tá? Porque você pode fazer um teste de DNA analisando qualquer tipo de célula. Normalmente a gente usa o sangue. Então, o sangue ele é um tecido e ele tem células lá dentro, então falou em célula, falou em material genético. Aqui nesse meu exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona um teste de paternidade. Mas o teste de DNA ele não é usado apenas para descobrir a paternidade de uma criança. Ele pode ser usado também, por exemplo, para identificar suspeitos de crime. Então, se em uma cena de crime tiver uma gotinha de sangue, eu consigo analisar aquela gotinha de sangue e tentar identificar entre os possíveis suspeitos de quem é aquele sangue. Tá? Pode também ser usado para identificar doenças genéticas que é comum na família. Então você poderia analisar o seu sangue para saber se você tem aquele gene daquela doença genética que é presente na sua família. Mas o mais comum aqui é fazer o teste de DNA para exame de paternidade. Então, nesse meu exemplo aqui, tem essa figura. Pessoal, cada quadradinho desse, cada retângulo pretinho está representando um gene, tá? Então, essa mãe, ela tem esse gene aqui, esse aqui, todos esses são genes da mãe que estão nessa posição. Lembra da posição locogênico? Então, por exemplo, o gene verdinho, ele tem essa posição aqui. O gene roxinho, que eu marquei em roxo, tem essa posição. Então, aqui estão alguns genes em alguns locos gênicos da mãe. E aqui estão os genes, alguns genes do marido, né? Então, você tem lá, o marido tem esse gene nesse loco gênico, esse outro aqui, esse outro aqui. E aí existe um outro homem que está sendo questionado, né? Essa mulher, ela tem 2 filhos. Esses filhos são filhos do marido dela ou de um outro homem que seria um suspeito de paternidade? Esse outro homem tem esses genes representados aqui. Para você entender o teste de paternidade, você tem que observar a posição dos genes dos filhos. Então, vamos olhar aqui o primeiro, o filho 1. Ah, ele tem esse gene nessa posição. Se ele tem esse gene nessa posição, este gene ele recebeu de alguém. Ou é da mãe, ou é dessa pessoa que é o marido, ou é desse outro homem. Nessa posição, quem é que tem?
somente aqui, ó, essa pessoa aqui é um outro homem. Então, esse filho 1 não pode ser filho desta pessoa aqui. Por quê? Porque essa pessoa não tem esse gene nessa posição, tá? Quem tem é o homem. E esse outro gene também, ele recebeu esse outro gene que eu marquei em vermelho desse outro homem. Ah, e esse gene aqui veio de quem? Se você olhar aqui, ó, veio da mamãe. E esse outro gene veio de quem? Veio da mamãe também. Então, você tem que analisar todos os genes do filho e ver de onde é que veio. Então, esse gene veio desse outro homem, esse gene veio da mãe, esse gene veio do outro homem e esse gene veio da mãe. Agora, vamos analisar o filho 2. O filho 2 tem esse gene. Quem é que tem esse gene aqui? A mamãe. Então, esse gene ele recebeu da mamãe. Esse outro gene, quem é que tem esse outro gene aqui? O marido dela. Então, esse gene veio do marido dela. Então, esse filho 2 é filho desse homem aqui que está sendo chamado de marido. Agora, temos outro gene aqui do filho 2. De quem que ele recebeu? Também do homem chamado marido. E esse outro gene? Da mãe. Então, você não vai analisar os genes da mãe, os genes do marido ou os genes do outro homem. Você vai analisar os genes dos filhos. E aí você vai tentar determinar, cada um desses genes tem que ter vindo de alguém. Então, parte vieram da mãe e parte vieram do pai. Então, o filho 1 tem esse gene em vermelho, a única possibilidade dele receber esse gene aqui é vindo desse outro homem e não do marido. E no caso do filho 2, para receber esse gene que eu marquei em azul, veio do marido. Então, a conclusão é, o filho 1 é filho do outro homem e o filho 2 é filho do marido.